Olá, olá, olá. Eu sou Kleber Carrilho, como vocês sabem, e este é o Argumente-se ou um vídeo no YouTube, né? Estou fazendo novamente esse formato duplo para colocar nas duas plataformas, então no podcast Argumente-se, no Spotify e em outras plataformas, e também o vídeo no YouTube, que você pode clicar no sininho, curtir, fazer essas coisas todas, comentar, mandar perguntas, o que vocês quiserem em qualquer plataforma à tua disposição para conversar com vocês. E o episódio de hoje, a conversa de hoje, tem um nome específico, muito claro, que é E se Trump vencer? E essa é uma possibilidade, claro, porque se a gente olha para as pesquisas, hoje é segunda-feira, um dia antes do fim das eleições nos Estados Unidos, e as pesquisas mostram que nos swing states, naqueles estados em que democratas e republicanos trocam de liderança a cada eleição, esses estados mostram que Trump tem uma pequena vantagem. Isso pode mudar, o resultado pode ser diferente, porque está tudo dentro da margem de erro. Embora, quando a gente pega aquela série de pesquisas, e em geral essas séries, quando se coloca todas as pesquisas juntas e se faz um estudo estatístico, essas séries mostram que Trump provavelmente vai levar essa eleição. E, claro, se Trump vencer, muita coisa acontece, muitas diferenças, no mundo. Claro que não de forma clara num primeiro momento para a vida real das pessoas, ou da maioria das pessoas, ou principalmente dos brasileiros, mas é interessante notar como no longo prazo, ou no médio prazo, no nosso caso, no caso do Brasil, essa mudança pode gerar algumas adaptações necessárias no ambiente político, principalmente. Agora, vamos pensar o seguinte: existem alguns pontos que eu quero levantar aqui. Um deles é o impacto econômico, primeiro, global. Né? E estou olhando aqui para umas anotações, tá, gente? Tem um roteirinho isso aqui, não é tão livre assim. Então, se a gente olhar para a economia global, a ideia, a possibilidade de que Trump ganhe, traz uma também possibilidade de uma economia mais protecionista e uma postura mais isolacionista. Isso é característica do Trump, é promessa do Trump e isso pode afetar o comércio global, não tem jeito. As sanções econômicas, barreiras a importações, tudo isso é, pode acontecer, deve acontecer, porque ele prometeu muito, principalmente para a geração de empregos. Não sei se isso vai não sei se ele vai conseguir, mas ok, não conseguiu da outra vez, mas teve pandemia no meio. Vamos ver o que acontece. Se a gente olhar para esse impacto econômico, no Brasil, a gente pode ter algum problema com com exportações, melhor dizendo, de commodities, né? É, o Trump pode dificultar essas negociações, principalmente porque o Brasil está muito próximo à Rússia e de China nos BRICS. Né? Isso pode haver ah, tentação do Trump ou da equipe dele de deixar o Brasil um pouco de lado. Outra coisa importante e que a gente precisa pensar aí nos próximos dias é uma instabilidade dos mercados. Se ele vencer até o momento em que ele assumir, ou seja, 20 de janeiro, vai haver uma instabilidade e é provável que a gente sofra. O real é uma moeda muito frágil ainda, embora com tantos anos, com tanta força interna, tenha essa fraqueza externa. Outra coisa importante que eu queria também comentar aqui com vocês é que Trump ganhando a eleição há um impacto na geopolítica e nos conflitos mundiais, né? Então, primeiro a gente vai pensar que precisa pensar nessa relação entre Estados Unidos e China, né? Porque não tem jeito, né? Economicamente, em termos populacionais e mesmo em termos de forças, a China é quem rivaliza hoje com os Estados Unidos, né? E a gente precisa entender que uma vitória do Trump provavelmente traz um aumento de tensão, né? Um aumento de desafios aí entre Estados Unidos e China, principalmente em questões de territórios, né? Os Estados Unidos têm uma série de preocupações no ambiente ali na Ásia e na influência que a China pode ter na região, aumentar na região. Então, Trump provavelmente vai criar um ambiente de tensão ainda maior. Em relação à América Latina, né, quando a gente olha para o que acontece na América Latina neste momento, a ideia de que alguns países têm tido uma aproximação com os BRICS, ou com a China principalmente,
pode haver aí uma retaliação. Outra coisa importante para a gente pensar na América Latina é a relação com Cuba, que pode se tornar ainda mais complexa, já é, né? Os Estados Unidos têm um bloqueio há 60 anos, mais de 60 anos, e pode acontecer um bloqueio ainda maior, o que vai deixar Cuba numa situação extremamente complexa, principalmente porque as condições econômicas internas fazem com que hoje haja, como a população que participou da Revolução já está bem envelhecida ou já morreu, né, haja contestações muito grandes. Então é possível que haja aí uma interferência na possibilidade de contestações ao governo cubano. E na Venezuela, da mesma forma. Trump tem uma ideia muito clara em relação ao petróleo venezuelano e a possibilidade de uma intervenção mais direta na Venezuela. É provável que isso possa acontecer. Outra coisa importante é que Trump deixou claro que não vai gastar dinheiro com gente que não paga de volta. Isso quer dizer o seguinte, e principalmente tem a ver com a OTAN, né? Vamos olhar para a Europa um pouco. A ideia de que a proteção que os Estados Unidos dão à Europa Ocidental por meio da OTAN pode diminuir essa proteção, esse investimento, isso é muito claro, né? Quando a gente olha para o discurso do Trump. E, ao fazer isso, ele coloca em risco, principalmente países do leste europeu, que podem ser ameaçados pela Rússia, e com certeza, e aí eu coloco aqui muito com certeza, a ideia dele é terminar o conflito Rússia e Ucrânia com um acordo de cessão dos territórios já ocupados pela Rússia, no território onde hoje é a Ucrânia, ainda internacionalmente, né? Então, o Donbás, aquela região, talvez algumas regiões um pouco maiores, vão se tornar Rússia, quase com certeza, ou no meu, né, eu acredito muito, numa possível vitória do Trump. Então, notem que este movimento é importante para a gente entender que Trump, com o pragmatismo que ele diz ter, esse pragmatismo resulta em cessão, né? Em cessão de territórios. No caso de Israel, provavelmente numa negociação que inclua outros países árabes, então Arábia Saudita, e provavelmente um fortalecimento de Israel naquela região. Havia já uma ideia de acordo, né, do acordo de Abraão, né, Ibrahim, para os árabes muçulmanos, né, entre Arábia Saudita, Israel, Jordânia e tudo mais. Tudo foi paralisado porque o Irã impulsionou o Hamas a atacar Israel e, né, consequentemente, está acontecendo tudo aquilo, o massacre todo na faixa de Gaza, agora um ataque específico ao Hezbollah no Líbano, e ao Líbano, no caso, né? O Irã tenta tornar mais complexa essa relação entre Israel e os países árabes. Note, o Irã não é árabe, embora seja um país de maioria muçulmana, um país em que os muçulmanos definem as regras, mas ele não é um país árabe, é um país, né, de população persa, de identificação étnica persa, farsi, né? Falam farsi, inclusive. Então, a ideia, provavelmente, de Israel é ter esse acordo, a partir de um fortalecimento militar, um acordo um pouco mais claro com os países árabes que estão ali próximos e, em geral, são de maioria sunita, né, que é uma das correntes do islamismo. Isso provavelmente vai acontecer, né? Esse fortalecimento de Israel e, consequentemente, uma diminuição do poder do Irã, principalmente. É claro que o Irã tem, né, a possibilidade de ter arma nuclear, então não é simples de resolver o problema com o Irã, mas a tendência é essa. Notem, então, que a ideia de blocos mais definidos fica muito clara quando a gente pensa num governo Trump, né? Agora, vamos pensar numa outra coisa fundamental, e aí eu acho que a gente precisa prestar atenção. A gente falou de economia e de geopolítica muito rapidamente. Agora, uma vitória do Trump também traz um elemento importante e talvez seja o mais preocupante no longo prazo. Os outros também são, claro, mas vamos pensar nisso. A eleição do Trump é uma vitória mundial da extrema-direita, e dessa extrema-direita com uma característica reacionária, né? Uma característica também muito ligada a valores como
claro, os conservadores são, a valores da família, né? Essa coisa quase Gilead, para quem conhece a série e o livro, né? Estou falando aqui dos Estados Unidos pós revolução super conservadora, né? Se a gente pensar que o Trump então representa esses valores, há uma tendência de fortalecimento das redes mundiais. Então, o CEPAC, né, que é a rede liderada pelo Trump, inventada, entre aspas, pelo Steve Bannon, ex-estrategista do Trump, ou talvez ainda atual estrategista do Trump, essas redes mundiais vão se fortalecer. Inclusive as concorrentes aí fora de Madrid, essa coisa toda. Então, a ideia de Milley, né, Bolsonaro e outros líderes da extrema-direita na América Latina é que eles tenham uma ajuda, e provavelmente uma ajuda direta, investimento, do governo Trump e de seus aliados, inclusive Elon Musk e tudo mais. Na Europa, da mesma forma, Orbán, na Hungria, né? Law and Justice, ou Lei e Justiça, o partido da Polônia, Persona Laiset, aqui na Finlândia, Alternativa para a Alemanha, na própria Alemanha, o próprio partido da Le Pen, provavelmente, na França, Vox em Portugal, na Espanha, Chega em Portugal, os partidos de extrema-direita na Itália, Itália é complexa, né? Tem muitos movimentos, La Lega, por exemplo, Fratelli d'Italia, este movimento mundial tende a fortalecer com a vitória do Trump. Essa é uma verdade que a gente precisa pensar, que agendas como o anti-aborto, um antifeminismo, uma ideia de proteção de núcleos familiares em vez de indivíduos, isso fica claro como política pública nos Estados Unidos e como tendência também em outros lugares. Então é fundamental que a gente veja com atenção o que pode acontecer. E no caso brasileiro, há um efeito muito direto, o efeito Bolsonaro, né? Ontem, o Bolsonaro gravou um vídeo de apoio ao Trump, eu até brinquei nas redes, dizendo, "Ó, agora sim o Trump vai ganhar." Não, não é isso, né? Mas é dizer, olha, estou com você, né? Para ele ser esse representante no, no Brasil. Porque Bolsonaro foi ameaçado durante as eleições municipais com novas lideranças, né? Isso é um dado, né? Marçal, por exemplo. Mas quando há uma sobrevida de Trump nos Estados Unidos, se houver, essa relação, por exemplo, com um dos filhos, com o Flávio Bolsonaro, não é o Flávio, é o outro filho, um bolsonarinho de São Paulo. Não me lembro agora o nome dele. Olha que coisa, hein? Estou sem anotar aqui. Mas é, é, a relação com o filho do Bolsonaro, filho 2, né? É o filho 2 do Bolsonaro, a tendência é que se fortaleça e Bolsonaro seja esse representante. Isso também influencia o legislativo brasileiro e a possibilidade de perdão, o que poderia incluir Bolsonaro e, consequentemente, o faria candidato em 2026. E aí, com todo esse investimento de Trump. Por isso mesmo, e aí eu entro no meu quarto e último assunto, a gente precisa prestar atenção numa possível vitória do Trump na relação com Lula. Afinal, Lula é pragmático. Se a gente pensar em termos de pragmatismo, Lula é talvez tão pragmático ou mais pragmático que o próprio Trump, né? Essa ideia de vamos resolver logo, vamos sentar e vamos negociar, não importa com quem quer que seja, isso é a característica de Lula. Ah, mas o pessoal mais à esquerda provavelmente vai achar ruim que eu estou dizendo isso? Não, é verdade. Lula sempre foi um negociador, gostemos ou não. E há uma possibilidade de que divergências ideológicas possam ficar de lado. Lula atenda uma agenda mais conservadora, já tem atendido, né? Não tem pautado absolutamente nada que tenha a ver com costumes, por exemplo, com pautas progressistas, ditas progressistas. E essa tendência mais à direita pode levar o Lula a essa centro-direita, que já é algo pensado, já é algo planejado e, né, é possível de observar para 2026. Então, é lógico que Bolsonaro se movimenta, se torna esse representante, mas
É óbvio que o Lula não vai ter um acordo direto com o Trump, um apoio explícito, mas a possibilidade de Trump chegar um pouco de Lula chegar um pouco à direita para não correr riscos, isso existe, né? Internos e externos. A diplomacia brasileira é muito cautelosa, sempre foi, vai tomar cuidado com isso e, consequentemente, Lula vai entrar nessa onda. Acredito muito nisso. Duvido que Lula seja esse líder anti-Trump. O movimento de afastamento em relação à Venezuela, em relação principalmente ao Maduro, já é algo que antecipa uma possibilidade de sentar-se à mesa com Trump logo após a eleição dele. Talvez não os líderes especificamente, mas representantes do governo. Então, é muito interessante isso que está acontecendo. O pessoal no Palácio do Planalto tem observado, o pessoal no Itamaraty, principalmente, tem observado com muito cuidado. Então, a tendência é que a gente tenha uma possibilidade de uma aproximação entre governos. Afinal, o discurso de estamos falando sobre interesses brasileiros e os Estados Unidos são um parceiro importante, esse discurso está pronto. Ok? Mas tudo isso que eu falei, todo esse episódio do Argumente-se, todo este vídeo aí no meu canal do YouTube, não vai fazer sentido se a Harris ganhar. Há possibilidade de a Harris ganhar? Sim, mas não acredito que isso ocorra. E aí vou dar uma diquinha aqui para vocês. Porque houve um erro de posicionamento. E aí, de verdade, gente, não se entrega uma pessoa como posicionamento, como comunicação, sem que ela seja pelo menos um pouco daquilo que se entrega. Então, ao entregar na comunicação uma mulher simpática, gente boa e tudo mais, se afastou da imagem real da Kamala Harris, que sempre foi uma pessoa muito séria, muito focada, muito rígida, inclusive, né? Na atuação dela na Justiça da Califórnia, principalmente, ela sempre foi famosa por essa rigidez. E ao se entregar um posicionamento um pouco confuso, criou-se uma dissonância cognitiva. Pode ser que ganhe? Claro que sim. As pesquisas estão aí dizendo que existe um empate com leve vantagem de Trump. Veremos o que vai acontecer. Agora, o que é fundamental é, se Trump ganhar, a gente precisa rever muitas das coisas que a gente tem como expectativa de conquistas progressistas, por exemplo, no Brasil e em todo o mundo. Também a reorganização geopolítica será uma verdade com blocos mais específicos, claros, e provavelmente com conquistas tanto de Rússia e talvez, né, da China, para reafirmar esses pontos de embate. Pessoal, cliquem aí, curtam, comentem, bota a estrelinha, façam tudo isso que pode ser possível de fazer em qualquer plataforma que vocês estiverem me assistindo. Um grande abraço, voltamos. Depois eu preciso ainda fazer um vídeo para falar da direita no Brasil, um pouco mais especificamente depois das eleições municipais. Mas como tem eleição americana, essa ficou antes. Então, diretamente do, de um dos prédios da Universidade de Helsinki, aqui na Finlândia, estou mandando um abraço para todos vocês e pensando na vitória do Trump. Até mais.